Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo número 2, versículo número 1. Amém? Amém. Livro de Jonas está no Velho Testamento. Algumas folhas depois de Gênesis você encontra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Eu acredito que Deus está dentro desta casa. Amém. Aleluia. Livro de Jonas, capítulo número 2, versículo 1. Quem achou? Amém. Quem não achou, eu tenho um GPS aqui, se for preciso, eu empresto, mas por favor devolva depois. Aleluia. Capítulo número 2, versículo número 1. Irmão Jonas é convertido, não fugiu da Bíblia. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Aonde Jonas orou? Dentro do peixe. Não, eu tenho esse problema na audição, eu não estudei bem. Aonde Jonas orou? Dentro do peixe. Meu ouvido ficou curado agora. Amém. Feche sua Bíblia, em nome de Jesus. Não feche o seu coração, que nós vamos orar. Você custou achar Jonas, quando achou, precisou de fechar muito rápido, mas não faz mal. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Criador dos céus e da terra, nessa noite estamos mediante a Tua palavra poderosa, que é viva e eficaz. Deus, nessa noite nós precisamos ouvir a Sua voz, porque a Sua voz ela é doce, meu Pai, ela é meiga, meu Pai querido. Eu acredito que dentro deste local tem corações, meu Pai, mais derrubados que o meu. Pai querido, existem corações aqui dentro dessa noite que estão precisando de ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. Pai querido, eu peço ao Senhor que nessa noite, aonde o Senhor encontrar um coração humano aqui dentro, comece a falar no coração dele, porque essa igreja ainda continua ouvindo a voz do bom pastor. Pai querido, eu peço nessa noite que o Senhor quebre agora, meu Pai querido, todo o jugo que estiver tentando atrapalhar a adoração deste povo. Pai, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Satanás bate de retirada, meu Pai querido, para que esse culto prossiga, meu Pai. Deus tremendo, para que este povo venha ouvir a Sua palavra. Pai, nós necessitamos de ouvir a palavra do Senhor dos Exércitos. Deus, nessa noite, nós temos, meu Pai querido, a ousadia de enfrentar Satanás no nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai querido, o Senhor não precisa de multidões, o Senhor precisa de 2 ou 3 reunidos no Teu santo nome, para o Senhor se encontrar na casa. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, continue falando com a Sua igreja, ainda que o Seu povo esteja desanimado de glorificar o Teu santo nome, ainda que este povo ainda esteja cansado, meu Pai, ainda que o corpo humano venha pedir, meu Pai, descanso, mas nós descansaremos no Senhor dos Exércitos. Pai, eu peço ao Senhor que quebre agora, meu Pai querido, todo um queixo de ferro e coloca, meu Pai querido, um queixo de carne para adorar o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda adoração dentro deste local. Pai querido, nenhum espírito do homem vai ser adorado e jamais será adorado dentro deste local, somente o Espírito Santo do Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que fale com a Sua igreja. Amém. Se assente em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acredito que você já ouviu inúmeras vezes falar de Jonas, o profeta fugitivo, o profeta covarde, profeta isso, profeta aquilo. Ora bem, Deus tem uma palavra especificada para cada um aqui nessa noite. Até no final dessa mensagem eu acredito que Deus vai usar pelo menos uma palavra para falar em cada coração.
Talvez você pode sair daqui nessa noite e toda a mensagem que eu pregar, Deus não ter falado quase nada com você. Mas eu tenho a certeza absoluta que através de uma palavra, Deus pode falar no seu coração e voltar a te dar fé e colocar novamente ousadia na sua vida, porque eu acredito que o que eu vou pregar não é coisa minha. Até porque se fosse pela minha vontade, eu estava dentro da minha casa. Estou aqui segundo a vontade do Senhor dos Exércitos, na dispensação do Espírito, esperando o Senhor falar com você e comigo também. Amém. Jonas, filho de Amitai, estava um certo dia em sua casa, em sua cidade, e de repente houve uma voz que falou para ele: sai da onde você está e vai pregar até a cidade chamada Nínive. Quem já ouviu falar dessa história diz amém? E Jonas sai dessa cidade, mas não na intenção de pregar para a cidade de Nínive. A Bíblia fala que Jonas, ele pega e vai até o porto de Jope. Jope, para você que não sabe, fica exatamente na cidade chamada Tel Aviv. Aproximadamente dentro daquela região era a antiga cidade chamada Jope. E então Jonas pega todas as suas coisas e vende, e por incrível que pareça, ele encontra uma cidade, ele encontra um navio indo para o contrário daquilo que Deus estava falando para ele, que era a cidade chamada Jope. Deus, quando estava falando com Jonas, é porque Deus tinha uma palavra de arrependimento para a cidade chamada Nínive. Quando Deus levantou Jonas sabia com aquilo que ele ia lidar. Para vocês terem uma ideia, os ninivitas, todas as vezes que eles capturavam os seus inimigos, eles, antes de matá-los, arrancavam os seus olhos, faziam com um cordão no seu pescoço. Depois de fazer isso, eles decapitavam a pessoa viva, e depois que eles faziam isso, começavam a arrancar o crânio da pessoa, ainda com sangue escorrendo nas suas mãos. Logo após eles fazerem isso tudo, eles tiravam o cérebro para fora, pegavam o crânio e colocavam em uma cidade, dentro da sua cidade de Nínive, para poder construir uma pirâmide contra os seus inimigos. Ou seja, eles pegavam e faziam uma carnificina no tempo a qual eles viviam. Eles eram homens bárbaros e faziam coisas malignas que estavam chegando à narina de Deus, aonde Deus não queria destruí-los, porque Deus tinha um projeto também através dessa cidade. E então desce Jonas até Jope. Após ele descer a Jope, encontra um navio e vai para a seguinte cidade chamada Tarsis. Tarsis, ela fica situada mais ou menos no sul-oeste aqui da Espanha, mais conhecido como a cidade de Andaluzia ou Andalúzia. Quem já ouviu falar dessa cidade? E então, no meio da sua viagem, quando ele desce até o porto, entra no navio. Quando entra dentro do navio, está tudo muito bem, fazem o check-in dele, ele entra, tem passagem, vai para dentro e segue-se uma viagem, o contrário daquilo que Deus tinha falado. E então, no meio da viagem, a Bíblia fala que Deus levantou uma grande tempestade, onde começava a bater no navio, jogando o navio para um lado e para o outro. Deixa eu explicar uma coisa: navio dentro da Bíblia significa vidas, mar significa nações. Se você tem que entender uma coisa aqui nessa noite, Deus ele precisa balançar algumas vidas em outras nações através da sua vida, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho que tem uma fronteira. O Evangelho de Jesus Cristo começou dentro da cidade de Jerusalém e espalhou nos quatro cantos da terra, onde pela graça do Espírito Santo nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. O Evangelho de Jesus Cristo ele não pode ficar incubado dentro dessas quatro paredes e juntamente com o teto e o chão. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ficar dentro do meu coração, porque isso significa um Evangelho individualista. Olha para o seu irmão e fala para ele: não seja individualista. A Bíblia fala que Jesus Cristo Nazareno despojou-se da sua glória
cresceu como uma criança, batizou como todos os outros, e após isso, ele começou a chamar alguns homens, na totalidade de 12 discípulos. Jesus Cristo Nazareno, ele tinha a sua personalidade 100% homem e 100% Deus. Ele não precisava de nenhum ser humano do seu lado. O que ele estava dizendo é aquilo que está escrito no livro de Salmo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É precioso como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Aquilo que Jesus Cristo estava mostrando, que eu jamais vou conquistar o mundo inteiro com a minha individualidade. Eu provavelmente conquistarei o mundo junto com a união dessa igreja, juntamente com a sua oração, juntamente com a sua força. Eu tenho a certeza absoluta que nós vamos romper as barreiras do mundo espiritual e nós vamos decretar a vitória de Jesus Cristo na cidade de Fape e cidade circunvizinha, porque o Senhor dos Exércitos ainda não abandonou essa cidade e nem abandonou a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E então, no meio da viagem, no meio da tempestade, Jonas estava cá em cima do navio. Quando as coisas estavam tudo muito difícil, Jonas foge da parte de cima e vai procurar um esconderijo. Eu quero te revelar uma coisa aqui. Eu acho que você nunca ouviu, mas isso é uma característica do ser humano: fugir no meio da dificuldade. É uma característica única do ser humano. É quando ele está no meio da adversidade, ele arruma uma válvula de escape para poder fugir de onde ele se encontra, porque ele tem um medo de enfrentar aquilo que está por vir na vida dele. Mas nessa noite eu quero revelar para você a chave que vai trazer a vitória para você. Faça a mesma coisa que Davi fez. Eu não vou em meu nome, eu vou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu não vou contra ti no meu nome, eu vou no nome de Jesus Cristo. Nessa noite não é para você fugir do seu problema. Vai de frente ao seu problema no nome de Jesus Cristo Nazareno, que o gigante vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E então, Jonas, o profeta de Deus, vai para dentro do porão. E de repente lá em cima, o capitão fala para os homens que estavam com ele, fala: começamos a jogar fora todas as mercadorias, quem sabe o nosso navio não vai virar por causa dessa mercadoria. Deixa eu lhe falar uma coisa: tem pessoas que estão vendendo tudo, está entregando tudo para satanista, está entregando tudo para cartomante, mas eles ainda não descobriram o tamanho do Deus que está na sua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa: não deixa ele jogar tudo fora. Fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, fala para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão, que ainda tem salvação para ele ainda tem salvação. A salvação vai chegar na sua vida também. Eles jogam tudo fora na tentativa de arrumar um escape, de não morrer. E então o capitão desce. Olha para o seu irmão e fala: é necessário descer. Não fala com voz de profeta, fala com voz de profetisa. Acredite na palavra que você está dizendo. É necessário descer. Desce você e cresce Jesus Cristo na sua vida. Desce você e sobe Deus na sua vida. E aí Jonas está bem numa posição serena, deitado. Jonas está bem na vida boa. Eu queria dar uma vida boa. Eu queria levar um evangelho relax, um evangelho light, onde eu não preciso fazer nada, onde eu estalava o dedo e as coisas todas aconteçam. Pena que isso não é para mim, não é para você, e também não foi para Jesus Cristo Nazareno. Segundo a palavra do Senhor, quando Satanás estava com Jesus Cristo Nazareno no cume do templo, chegaram um para o outro. Satanás falando para Jesus, falou: se tu és filho de Deus, joga-te daí e dá ordem aos seus anjos em seu respeito.
mas isso seria um evangelho de boas coisas, evangelho de bem me quer, mal me quer, não é evangelho para nós. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando está escrito naquele versículo, e dará ordem aos anjos ao seu respeito, não é para você ficar parado na frente da televisão, olhando para a telenovela, vendo filmes que não interessam para ninguém. É para você marchar, porque na sua frente vai os anjos que Deus deu a ordem em seu favor. É para você andar e batalhar para que tenha um anjo em seu favor. 1000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. É necessário batalhar pela sua vitória, em nome de Jesus Cristo. De Nínive ficará mais ou menos 3.500 quilômetros. Nos dias de hoje, os navios, eles costumam andar a uma certa velocidade chamada nós. O nó significa mais ou menos 18 km, 19 km por hora. Dependendo do navio, ele chega a uma grande velocidade. Mas eu acredito que naquele tempo os navios não andavam em grande velocidade. Segundo os historiadores, ele demoraria pelo menos 1 ano para chegar até na cidade de Tarsis. 1 ano de puro dias jogado fora. 1 ano de dias deitado ao lixo, como se diz aqui em Portugal. 1 ano completamente estragado devido à desobediência por causa de não querer fazer a vontade de Deus. E no meio do vendaval, no meio da adversidade, no meio da tribulação, Jonas se encontra deitado no porão do navio. E aí então desce o capitão da embarcação e chega até Jonas e fala: quem é você? Uma pergunta que vai dentro do coração de Jonas, espeta como se fosse uma faca, e faz ele relembrar quem ele era. Tem pessoas que entrou dentro da igreja, começou a caminhada de um jeito, foi chegando no meio do caminho, ele perdeu a direção a qual ele estava indo. Após perder a direção a qual ele estava indo, ele perdeu a sua identidade cristã. Nessa noite, o Deus dos exércitos está lhe perguntando: quem é você aqui dentro? Quem é você? Quem é a sua pessoa? Jonas, com arrogância, levanta-se e fala para o capitão da embarcação: eu sou hebreu, e bate no peito. Eu quero lhe falar uma coisa, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas todo judeu, por excelência, ortodoxo, ele tinha o prazer de ser hebreu. Ele jamais iria para outra nação, iria vender a sua nação. Ele pode passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos em outra nação, mas toda a vida ele vai declarar que ele é judeu, ainda que isso tudo custe a vida dele. Só para você ter uma ideia, existe uma grande guerra entre a cidade do Iraque, se eu não me engano, e a cidade a qual eles moram em Israel, a cidade de Jerusalém. Eles têm uma guerra conflituosa que quase todos os dias morrem milhares de pessoas por causa do templo que está levantado, chamado Meca de Maomé. Existe uma guerra porque o islamismo fala que aquela Meca, aquele templo é o templo do profeta Maomé, e os judeus falam que aquele templo é o templo a qual Deus fez Salomão levantar. Aquilo custa a vida deles, mas ele não deixa de falar que ele é judeu. Eu não sei se você já perdeu a sua característica e a sua identidade, mas não perca a sua identidade. Volta atrás, bate no peito e fala que quem é cristão, ainda que custe a sua vida, ainda que venha buscar alguma coisa na sua vida materialista, não deixe de falar que você não é cristão, porque o nosso Senhor já está voltando. O nosso Senhor vai voltar, a noiva do Cordeiro é imaculada. Ele vai voltar para buscar a sua vida. Pelo amor de Deus, não perca a sua identidade nessa noite.
E então, ele pega, olha para dentro dos olhos do capitão da embarcação. O capitão da embarcação fala: que mal você fez para que toda essa desolação aconteça na nossa vida, toda essa desgraça aconteça conosco? Qual é o motivo a qual que você fez, que você está fugindo? Porque hebreu, traduzindo para o português literário, na parte exata significa fugitivo. Qual é o mal que você causou para que o seu Deus traga toda essa tempestade no meu barco, na minha embarcação e na minha vida? Talvez você está passando uma tribulação grande. Você ainda não deu fé que essa tribulação é uma tribulação fora do normal. As coisas estavam correndo bem até o dia de ontem. De repente chega no dia de hoje, as coisas dão uma volta de cabeça para baixo. Você planejou tudo aquilo certinho, e tudo aquilo que você estava planejando, de uma hora para outra ela vai ao contrário e tudo vira contra você. Deixa eu lhe falar, isso é sinônimo que Deus está provando a sua fé. Deus está provando até onde Ele pode contar com você. Segundo a palavra do Senhor, está escrito que nós seremos provados com fogo. E depois de nós sermos provados, nós seremos aprovados. E depois de nós sermos aprovados, nós permaneceremos inabaláveis na fé. Depois da tribulação, é o momento de você ficar de pé e Satanás reconhecer o Deus da sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Jonas vira e fala: olha, é o seguinte, Deus me mandou ir para a cidade de Nínive, só que eu não quero ir para lá. Comprei a passagem, está aqui, está carimbada, tenho o direito de estar aqui dentro porque eu paguei. Eu posso porque eu paguei. Eu tenho aqui dinheiro, paguei o bilhete, isso aqui é meu e ninguém me tira daqui de dentro. Porque ele pagou, era direito dele, era ou não era? Você pagou a sua casa, era de quem? Minha? Não é? Você pagou o seu carro, é de quem? É minha? Também não. Pagou a luz da casa, é de quem? É sua. E aí, eu quero lhe falar aqui uma coisa. Eu quero que você só entenda aqui uma coisa. O dinheiro que está na sua bolsa é sua? Não. O carro que você anda é seu? Tão pouco. A casa que você anda, que você mora, é sua? Nem chega perto do seu nome. Deixa Deus só fazer isso aqui, tirar o ar da sua vida. Eu quero ver se você tem força para comprar tudo. Deixa Deus fazer só o seguinte: deixar um cancro cair na sua vida, o mal de morte chamado aqui em Portugal, o mal ruim cair na sua vida. Eu quero ver se você ainda tem força de chegar no médico e falar o seguinte: me sara. Deixa Deus apertar o cinto na sua vida. Deixa Deus chegar e falar assim: Satanás, vai e prova ele, como fez com João. Quando tudo acabar, eu quero ver você falar que o que você tem é seu. Pois bem, aquilo que você tem, consagre ao Senhor dos Exércitos. Deixa para Ele que com certeza Ele não vai deixar Satanás tocar na sua vida depois que você consagrar suas coisas para Ele. Aleluia. Oh, aleluia, louvado ao Senhor. Quando eu comprei meu carro, esse está ali embaixo parado, eu falei para Deus: Deus, aqui é minha esposa que não me deixa mentir. Enquanto eu tiver gasóleo, gasolina, água, o que for preciso para locomover ele, eu vou fazer a sua obra. Enquanto eu tiver disposição, Pai, enquanto eu tiver dinheiro para colocar locomoção aqui dentro, que sair do meu bolso eu vou fazer, porque se o Senhor tirar o ar que eu respiro, eu não vou ter carro para andar também. Aleluia. E um dia minha esposa perguntou: e quando você não tiver dinheiro? Vai andar eu e quem precisar a pé. Vamos nós dois na Viação Canela, Viação P2, um com o outro. Meu amado, eu quero lhe falar para você: você pode ter tudo, você pode ter as melhores coisas na face da terra. Eu conheço pessoas que tiveram tudo e não tem nada, voltaram para o zero porque bateram no peito e confiaram no homem.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nós não confiamos naquilo que nós temos, nós confiamos naquele que nos deu todas as coisas, criou os céus e a terra. E então, Jonas pega e fala: olha, fazer o seguinte, jogai-me ao mar. Após isso, todas as coisas vão cessar. Talvez você não acredite nisso que eu vou falar, mas eu prometo para você que no próximo culto eu trago um vídeo e mostro para vocês. Quando Jonas é jogado para dentro do mar, cessou-se a turbulência, cessou-se a adversidade, e a Bíblia fala que o capitão da embarcação e todos aqueles que estavam lá dentro se converteram ao Deus de Jonas. A Bíblia fala que todos eles deixaram de servir os vossos deuses e começaram a acreditar em Jonas, na palavra que Jonas tinha semeado no coração deles. E então Jonas é jogado no mar e vem um grande peixe e engole Jonas. Eu não sei se você acredita que peixe engole ser humano, mas tem um vídeo na internet que tem uma baleia que engoliu um ser humano. Tem um outro vídeo na internet que está um cardume de peixe na beira de um mar. A minha esposa já viu, que eu mostrei para ela, e eu acredito que a pastora também já viu isso. Está um cardume de peixe na beira, no começo das águas, e estão dois nadadores lá, com fato de banho e tudo. Eles estão todos felizes da vida. De repente uma baleia abre a boca e engole os peixes todos. Eles não são engolidos porque eles estão a mais ou menos 5 metros longe daquele peixe. O outro vídeo, a baleia engoliu o nadador na beira da praia. Se você não acreditar que peixe faz isso, eu trago para você e faço questão. E de repente, o peixe engole Jonas e vai para com Jonas para o fundo do mar, porque a Bíblia fala que as águas estavam por cima da cabeça de Jonas. E então, nós chegamos no livro 2 de Jonas, versículo número 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. Louvado o nome do Senhor. Dentro do peixe. Jonas, quando ele sai da sua casa, ele não consultou se Deus estava permitindo. Jonas, quando ele vende as suas coisas, ele não perguntou a Deus se Deus estava com a sua vontade permissiva. Jonas, quando ele compra a passagem para outro local, Tarsis, ele não perguntou a Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo se eles permitiam ele fazer aquela viagem. Ele entra para dentro do navio, começa a fazer a viagem. Ele não perguntou se Deus estava gostando daquilo que ele estava fazendo. Ou seja, em todo o seu trajeto destrutivo, Jonas jamais orou para o seu Deus. Esse é o mal que o cristão vive nos dias de hoje. Vai comprar uma casa, não pergunta se é que Deus queria para ele. Vai fazer para um novo trabalho, não pergunta se era Deus que está querendo colocar ele lá dentro, porque existem trabalhos que é para a destruição do seu espírito. Vai começar com outro vizinho, você não pergunta se Deus está autorizando você a conversar com ele. Tiago, mas peraí, eu preciso ser social. Tudo bem, você precisa ser social, mas pergunta a Deus primeiro se ele aceita essa sua socialização com o seu vizinho. De repente, você inventa de fazer algo diferente. O quê? Eu agora vou fazer uma viagem e não pergunta se Deus está indo com você lá dentro. Existe uma história no Brasil que uma jovem estava indo para uma discoteca. Ela era cristã. Atenção, ela não era do mundo, era dentro da igreja. Era irmã como nós. E de repente seus amigos bateram na porta da sua casa, chamando ela para poder ir para a discoteca. E estava dentro de um carro, um carrinho mais ou menos igual da pastora, não o mesmo modelo, mas com aquele sistema. E ela vira e fala: mãe,
mãe, estou saindo, vou-me embora para a discoteca. A mãe vira e fala: filha, não vá. E a filha vira e fala para a mãe: eu vou porque eu sou dona do meu nariz. Eu posso ir aonde eu quero porque eu já tenho 19 anos de idade e faço aquilo que me apetece. E então a mãe fala: vá com Deus. Libera uma palavra de amor, carinho. Vá com Deus. Uma palavra de bênção para a vida daquela criança. Por mais que estava indo para a discoteca, por mais que estava indo para um local que Deus não estava lá, mas a mãe estava liberando uma palavra em favor dela. Vá com Deus. Aquela mulher de 19 anos de idade, na flor da juventude, resolve falar a seguinte palavra. Porque o carro estava muito cheio, estava completamente abarrotado de pessoas. Ela vira e fala: só se Deus for na mala, porque lá na frente não cabe mais Ele. A história rege que essa criança, mulher, 19 anos, vai para a discoteca. Beberam tudo que poderiam beber, se for preciso até gasóleo beberam. E então voltam para casa. Só que o condutor estava completamente embriagado e bate o seu automóvel em alta velocidade. Segundo as fotos do acidente, o carro ficou completamente destruído. Não sobrou nenhuma vida. Satanás ceifou todas as vidas que estavam lá dentro. Só que um certo bombeiro, ao ver aquilo, ele deparou com uma situação interessante. O carro partiu do começo do farol até cá. O meio do carro estava destruído. Não tinha nem como arrumar peça mais do motor. Do condutor até onde a jovem estava sentado era um verdadeiro talho. Só carne saindo para os lados, sangue jorrando para todos os lados. Na mala do carro estava uma cartela de ovo com apenas um ovo lá dentro sem quebrar. Sabe o que isso quer dizer? Aonde você coloca Deus, Ele está, e lá onde Ele está, nada pode acontecer. Aquela criança falou que Deus só cabia dentro da mala, pois bem, dentro da mala o ovo não quebrou e todas as vidas foram ceifadas. Eu não sei aonde você está levando Deus, mas eu estou fazendo exatamente como Davi. Estou levando dentro do meu coração. Estou levando Deus aonde eu vou, dentro do meu coração. Se eu vou para ali, Deus está comigo. Se eu vou para cá, Deus vai comigo também. Se eu vou para o meu trabalho, Deus está no meu coração, porque eu tenho a certeza que a sua proteção é grande em meu favor. Quebrou o carro todo somente uma cartela de ovo. No Brasil costuma vender uma cartela mais ou menos com 24 ovos. Só tinha um ovo dentro da cartela e o ovo não estava quebrado. Eu poderia passar contando outros casos que eu já ouvi no Brasil, mas eu não quero falar disso. Eu quero lhe falar nessa noite que é tempo de você voltar para trás. É tempo de você reconhecer que você não pode ser arrogante, que você não pode dizer que você consegue todas as coisas. Você tem que entender uma coisa, que você não nasceu para ser perfeito. Você vai atingir a perfeição através de Jesus Cristo Nazareno, mas perfeito é só Deus. Perfeito é só o Senhor dos Exércitos. Perfeito é só o Deus que é o Deus dessa igreja. Perfeito é só o Deus que está dentro do seu coração. Só Ele pode trazer a completa perfeição no seu coração. E Jonas estava dentro do ventre 3 dias. Ele se arrepende de todo o mal e faz uma oração para Deus. E segundo a palavra do Senhor, ele declarou que ele estava como Seol. Seol, traduzido para o português, significa sepultura. Ele estava declarando que ele estava na morte. Ele estava declarando que não tinha mais como, não tinha mais solução. Já tinha carimbado, o passaporte dele acabou até aqui, a sua vida chegou até aqui e não tem mais solução. Não tem até Deus ouvir a sua oração. Satanás pode ter chacoalhado a sua vida até aqui. Ele pode ter falado que acabou aqui. Acabou até você começar a orar para o seu Deus. Acabou até você começar a lembrar que tem um Deus que está no céu, aonde todos os anjos adoram
aonde os pés dele estão nessa terra, aonde o trono dele está nos céus, e um dia essa igreja vai subir e adorar o nome dele, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Ei, deixa eu lhe falar. Eu não sei se você está acreditando no que eu estou lhe dizendo. Eu não sei se você está interessado naquilo que você está ouvindo. Mas eu quero lhe falar que Deus está interessado em você. Deus ele ainda não desistiu do seu coração. Ele não entregou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para que você entregasse a sua vida de qualquer maneira. Você vale o sangue carmesim. Você vale o sangue da cruz do Calvário. Você vale mais do que esse mundo inteiro. A sua alma vale mais do que o meu carro. A sua alma vale mais do que qualquer coisa mais cara da face da terra. A sua alma, o seu coração, o teu espírito vale o sangue de Jesus Cristo Nazareno, que está lá dentro dessa igreja. Vale isso tudo, meu amado. Vale isso tudo. Ainda vale a pena acreditar em Jesus Cristo. Acredita só mais um pouquinho. É só mais um pouco. Tiago, pera aí, você está falando muito. Você está falando muita coisa, mas você não conhece a minha vida e nem quero conhecer. Mas eu tenho a certeza que você precisa conhecê-lo, meu amigo. Eu tenho um amigo chamado Espírito Santo, que ele é consolador. Ele conhece todas as dificuldades. Ele conhece todas as adversidades. Aliás, foi ele que consolou Paulo e Silas dentro da prisão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ele é a promessa de Jesus Cristo Nazareno. Eu vou e vós não ficar órfãos. Eu enviarei o Consolador, aquele que conhece a diversidade, aquele que colhe a lágrima e leva até Jesus Cristo, aquele que sabe aquilo que passa no seu coração. O meu amigo, ele não abandona ninguém. O seu amigo carnal, quando acabar o seu dinheiro, ele vai pular fora da embarcação, porque você não tem mais dinheiro. Mas o meu amigo Espírito Santo não. Ele jamais vai abandonar a sua vida. Ele jamais vai abandonar você, porque ele sabe o que significa dor. Tiago, peraí. Você está dizendo para mim que ainda existe uma solução? Tem. Mas já me deram X dias. Falaram que eu iria acabar aqui. Falaram que não dava mais. Quantas vezes você bateu de frente para a adversidade e passou e pensou, aqui acabou a minha história? Será que eu estou falando alguma inverdade aqui dentro? Eu acredito que você, na sua vida toda, já chegou em um momento e deitou no seu travesseiro e começou a chorar pensando, não dá mais. Não dá mais até você dobrar o seu joelho e orar para Deus. Aleluia. Não, Tiago, peraí, mas só que você tem que ver uma coisa. Está impossível. O Deus do impossível está aqui dentro nessa noite. Aleluia. Não, eu acho que você não ouviu. Eu acho que eu falei algo fora do normal. Eu acho que eu falei em chinês. O Deus do impossível está aqui dentro nessa noite. O Senhor dos exércitos está aqui dentro nessa noite. A Bíblia fala que Jonas orou. E o peixe voltou à superfície, cuspiu Jonas para a beira da praia, e Jonas conquistou aquilo que Deus queria para ele. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, houve uma certa altura da minha vida que eu olhei para todas as circunstâncias. Desempregado, desamparado e sem perspectiva de vida. Tiago, como é que uma pessoa que se fala cristã chega em uma situação que ele não tem perspectiva de vida? Você é o único? Não, eu não sou o único. A Bíblia fala que Judas ceifou a sua própria vida. Ele não tinha perspectiva de vida. Ele não acreditava no amanhã. Ele não acreditava que tinha solução para ele. Jonas, quando ele fala que estava no profundo do Seol, ele também não acreditava que poderia haver solução. A diferença
entre um e outro, que um invocou o Deus dos exércitos, Deus que não conhece derrota, Deus que não existe exército nenhum na face da terra que acaba com o exército dele. Aleluia, glória a Deus. A diferença entre um e o outro é a forma que ele reage à adversidade. Existem milhões e milhões de pessoas que se suicidam todas as segundas-feiras. Existem milhões e milhões de pessoas que tomam remédios depressivos. Eu conheço uma pessoa que tomava remédio depressivo tarja preta. Aqueles remédios que deixam você completamente drogado. Mas se você olhar para essa pessoa hoje, você não fala que ela era daquele jeito, porque ela tem um sorriso de um lado a outro, de orelha a orelha, porque ela encontrou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jonas estava o quê? Preso dentro do ventre do peixe. Já que eu estou preso dentro de uma situação a qual eu não sei o que vai fazer mais, volta atrás. Ora para Deus. Deus não é surdo, não é estátua confeccionada pelo homem. O seu Deus, você não precisa ver Ele. Alguém já viu o vento? Quem já viu o vento aqui dentro? Já viu, não? Ninguém vê o vento, mas ele está aí. O vento está aí. Ninguém vê Deus, mas Ele está aqui. Amém, glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, que já se foi a hora. Raciocina. Não faça nada sem orar. E depois não espere as coisas ficar o pior possível para se lembrar de Deus. Não espere as coisas chegar numa situação que você vai ligar para alguém desesperado. O que eu vou fazer agora? Aí dá vontade de falar para a pessoa: se vira, foi você que entrou nessa situação. Mas não pode falar. Tem que falar: não, calma, espera aí, Deus vai abençoar, Deus vai criar uma situação. Deus, Ele é mestre em criar situações. Deus, Ele criou uma situação que Jesus Cristo estava com sede, entrou dentro da cidade de Samaria e foi beber água e deu água da vida para aquela mulher samaritana e salvou a vida dela. Deus, Ele queria falar para Pedro, falou para Pedro, falou, Pedro foi e se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo e de repente Jesus Cristo salvou a sogra de Pedro que estava enferma. Deus, Ele é mestre de criar situações. Eu conheço uma pessoa que me liga assim, constantemente ele fala: Tiago, acabou meu casamento, não dá, eu vou embora, eu não aguento mais. E ele já fala isso para mim há pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos ele está acabando o casamento dele. E toda vez que eu falo para ele: rapaz, melhor você ficar com o mal que você conhece do que o mal que é desconhecido. Ele começa a rir, porque eu chamo a mulher dele de ruim. Eu não estou chamando a mulher dele de ruim, eu só estou falando que é melhor ficar com o mal. Mas não é a mulher dele que é mal. Se ela é mal, é problema dela, mas é com ele. Deixa eu lhe falar. Eu conheço pessoas, várias, que já falaram: eu vou acabar por aqui. Pessoas que chegaram: olha, eu vou entregar tudo que eu tenho, eu não quero mais pregar uma palavra. Quando abria a boca para pregar, Deus descia na terra e fazia grandes coisas. E chegava o momento que ele falava: olha, eu vou entregar, eu não quero mais pregar, eu não quero fazer mais isso. E ainda continua pregando. Se Deus fez isso tudo na vida dessas pessoas, por que Ele não vai fazer na sua? Será que você é tão feio assim que Deus não quer olhar para você? Será que a sua voz é tão ruim, pior do que a minha, que quando você vai orar, que Deus não ouve a sua oração? Deus, vou usar o irmão Antônio aqui, porque eu gosto de falar dele, ele é uma pessoa espetacular. Certo dia ele foi no médico, foi tirar a cera do ouvido, ele estava com dor no ouvido, foi ou não foi, senhor Antônio? Dizer que o médico tirou quase um caminhão de cera do ouvido dele. Nosso Deus não é assim. Deus não tem cera no ouvido para ouvir a nossa oração. Deus tem simplesmente o ouvido inclinado para você. Feche seus olhos. Ele quer ouvir a sua oração. Eu não sei aonde você está, se você está dentro do ventre do peixe, se você está dentro da sua casa, se sua cabeça está aqui, o seu espírito está em outro local, lá onde encontra o seu problema. Eu não sei onde é que eu não sei a sua situação, mas o seu Deus sabe exatamente.
Deus, ouve a nossa oração aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos urgentemente de ouvir a sua voz. Pai querido, nessa noite não existem circunstâncias, mas nós não acreditamos nas circunstâncias. Pai querido, nessa noite não tem como, meu Pai querido, a válvula de escape chegar na minha vida. Mas Pai, o Senhor conhece toda a mecânica humana, meu Pai. Deus tremendo, o Senhor, Pai querido, não necessita de uma parede para poder fazer porta. Pai querido, o Senhor, Pai, Deus tremendo, o Senhor é um Deus que conhece a nossa diversidade. O Senhor conhece a nossa dificuldade. Antes mesmo da palavra chegar no nosso coração, o Senhor já esquadrinhou o nosso coração. Deus tremendo, nessa noite, eu acredito que tem pessoas aqui passando por dificuldades que eu não vou conseguir ajudar eles, mas o Senhor dos Exércitos vai ajudá-los, porque o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que tem compaixão daqueles que necessitam do perdão. O Senhor é um Deus que, Pai querido, que ama aqueles, meu Pai querido, que te louvam em espírito e em verdade. Deus também, em nome de Jesus Cristo Nazareno, faça com que esse povo acredite mais e mais e mais na sua palavra. Pai querido, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha fazer, meu Pai, acontecer algo no mundo espiritual em favor desse povo. Deus, se for alguma coisa que tiver trancada, que o Senhor venha abrir, meu Pai. O Senhor tem a chave que nenhuma pessoa no mundo tem, nenhum ser humano tem mais essa chave. Pai querido, o Senhor consegue, Deus tremendo, ir lá no profundo do mar e salvar uma vida, e eu acredito que o Senhor pode salvar a nossa vida aqui na terra também, meu Pai. Deus protege a cada vida aqui, ó Pai. Protege, Pai querido, a cada alma. Satanás está doido querendo devorar a nossa alma. Satanás está rugindo como leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Ele pode estar até ao meu derredor, mas ao meu redor está o Senhor dos Exércitos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu acredito na Tua palavra. Deus tremendo, através da minha fé, meu Pai, através, meu Pai querido, do meu acreditar, meu Pai, eu tenho a certeza absoluta que o Seu povo vai voltar a marchar. O Seu povo vai voltar a ser abençoado com a coluna de fogo, meu Pai. Deus, fortaleça-nos em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.